Eu sou, quando tiver bom eu falo. Provérbios capítulo 16. É só a base, tá, irmãos? É só a base. Que é o 32 que vai falar assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então nós falávamos semana passada, não, esse negócio, emoções, gerenciamento de emoções e blá blá blá, tudo conversa fiada, né? O pessoal fala como se fosse coisa nova, né? Prega como se fosse uma coisa que descobriu hoje de manhã. Não, a Bíblia já fala lá desde que o Adão caiu, não é verdade? Que ao invés de ele falar que a responsabilidade era dele, na verdade já foi empurrando, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu um fruto e eu comi, amém? Eu falava semana passada, né? Quem fica de muita explicação não está arrependido. Quem fica de muito blá 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 blá, a não ser que perguntou, né? Justifique. Eu falei, não gosto, né? Porque não, é sim ou não, né? Se alguém perguntou ou pediu para justificar, aí a pessoa justifica, amém? O lugar de argumentar é lá no cartório, é em juízo, não é na vida real aqui, não é nada, né? E foi o que o Adão fez. Adão, tu comeu fruto? Qual era a pergunta, irmãos? Sim ou... A resposta não era sim ou não. Aí se Deus perguntasse, né, aí ele ia então falar, por favor, quem muito se explica é ruim de arrependimento. Eu não gosto de gente assim, e espero que você também não goste, né? Filho, tu foi lá e fez tal coisa. Porque blá blá blá, não. Tu fez ou tu não fez, né? Fiz. Aí tu vai perguntar, mas por quê? Não foi dito que não podia mexer, que não podia fazer? Não foi falado, não é verdade? Mas agora se ele fala, e já começa blá 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 blá, não está arrependido. A pessoa está tentando passar a responsabilidade ou se esquivar da responsabilidade, não é verdade? Então nós vimos que isso aqui é para nós. A gente não pode nos passar para outro a nossa responsabilidade, né? A gente não pode passar para outro aquilo que é a gente que tem que levar. A gente não pode empurrar para o outro aquilo que é o nosso compromisso, não é verdade? E não justifica, ainda que venha a ser o erro o outro, né? Mas aquele não justifica o quê? O meu. Quanta pessoa às vezes, né, vê alguém fazendo coisa errada, não é verdade? Porque os políticos no Brasil roubam. Não, a maioria sim, mas não são todos, né? Aí o cara tá lá na Freeway, por exemplo, aí ele é muito bonzão para ficar na fila, na verdade. Aí ele vai e dirige pelo acostamento, né? Lá na frente ele pega e entra. Irmãos, que coisa mais feia, na verdade? Mas ele fala mal do político que rouba. Mas não é porque o político rouba. A maioria sim, mas não é todos não, né? Não é porque o político lá que rouba que justifica o que eu fazer o que aquela coisa errada. Todo mundo tem o direito, né? Independente do carro que dirija, não é direito meu porque eu tenho um carro melhor ou um carro maior querer passar pelo acostamento lá para querer furar a fila, não é verdade? Espera igual todo mundo, não é verdade? Já fez isso não? Já viu fazer isso não? Pastor, a gente fica irritado. Eu também fico. Né? Tu tá lá na fila, já não é bom, né? Ninguém gosta de pegar fila. Aí vem uns bonzão assim, aí vai lá e corta, né? E dá pisca meio forçada que quer entrar, às vezes dá um... né? Mas não adianta, às vezes ele vai. Passa. Errado, né? Mas ele vai falar mal do outro. Então não justifica, irmãos. Não é verdade? Eu tenho que ter a minha consciência, eu tenho que ter a minha responsabilidade, eu tenho que ter a minha postura, a minha posição, e não justifica. Amém? Então, Adão, tu comeu o fruto? Ele devia falar, comi. Aí Deus perguntasse, mas por quê? Aí ele poderia ter falado, não, foi a Eva, tal. Mas na verdade a Eva não obrigou ele, na verdade, mas lá em Timóteo fala, não lembro agora de cabeça o versículo, mas em Timóteo fala que Adão não foi enganado, né?
Adão não foi enganado, mas a Eva, ela foi enganada e ela caiu em transgressão. Mas Adão não foi enganado. Pastor, então ele sabia exatamente o que estava fazendo? Sabia exatamente o que estava fazendo. Mas na hora da responsabilidade, quem é a culpada? A mulher que o Senhor me deu. Não, sabia. Amém? Então nós estamos desde a semana passada vendo alguns exemplos bons, né? Falamos lá sobre a Ana, que no começo estava lá, não comia, estava brava, mas depois ela entendeu que ela não precisava jogar na cara da Penina. Ela entendeu que aquele filho tinha que ser para a glória de Deus. E foi, né? E o Elias também, nós vimos que ele estava lá, né, querendo morrer, porque não era melhor que os seus pais, que não sei o que lá, todo com medo. E Deus foi lá, devolveu o ânimo para ele e não morreu, né? Foi arrebatado lá depois no final da vida. Que bonito, não? E também vimos aí o exemplo que acabou mal, começou bem, né? A gente viu dois que começou mal e acabou bem, o Elias e a Ana. E nós vimos o que começou bem e acabou mal, que foi o profeta jovem, né? Que o profeta velho falou: não, mas hoje apareceu para mim, está liberado comer pão aqui, pode comer pão, pode beber água, não é verdade? E aí então ele foi enganado e o leão matou ele. Que coisa, não? Então não basta ter sido uma bênção, tem que permanecer. Então essa palavra aqui é para nós, né? Então, vamos ver aqui 3 exemplos hoje de novo, irmãos, né? Até para não ficar muito longa a mensagem. Um que começou bem e acabou mal. Juízes. Vamos lá? Como eu falei, pastor, eu não consigo achar ligeiro. O que eu faço? Você tem que aprender. A tua responsabilidade é individual. Mas enquanto não acha, aí você anota, presta bem atenção na mensagem, mas não conversa. Amém? Né? Não, o pastor chama atenção, daí já vai dizer que o pastor é brabo. Não, o pastor não é brabo, o pastor só não gosta de bagunça, de desordem, né? Isso não é um demérito, isso é uma qualidade. Juízes 16, vamos lá? Começou muito bem, quem, irmãos? O Sansão, amém? Ele começou bem, ele era uma bênção, ele foi prometido para a mãe e o pai dele desde a barriga, que seria um grande homem de Deus. Ele foi um grande homem de Deus em muitas circunstâncias. Ele tinha uma super força, amém? Que vinha sobre ele fazia lá grandes obras. Só que ele, irmãos, com o passar do tempo, ele foi, como eu posso falar, ele foi relaxando, né? Ele foi relaxando e achava que estava tudo bem errar, tudo bem pecar, que estava por isso mesmo, né? E até que ele conheceu uma mulher, que o fraco dele era mulheres, na verdade. Ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e essa Dalila, irmãos, por isso que eu falei, né? Fez a cabeça dele lá, porque toda hora ela incomodava ele, para descobrir qual era o segredo da força dele, amém? Aí tudo que ele falava, não, é que você me amarrar aqui com umas cordas aqui nova, eu perco a força. Aí ele pegava no sono, acordava com as cordas. Aí ela dizia: Sansão, os filisteus estão aí. Ele pá, quebrava. Tudo que ele falava para ela, né, depois que ele dormia, ele acordava daquele jeito. Que coisa, né? E o bobão não ligou uma coisa a outra, né? Até que Juízes 16, versículo 15, vai falar assim, ó. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Tipo, né? Como é que tu fala que tu me ama, mas tu não conta, né? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Então essa aqui era uma mulher estranha, né, no sentido de ela não era uma pessoa de Deus, não era uma pessoa, né, do povo, não era uma pessoa decente, e não amava de verdade, né, porque na verdade ela tinha sido comprada, né, para encantar ali, fascinar o Sansão e entregar ele, né? Então ela veio com essa conversinha mole:
Se tu me ama de verdade, tu contava o teu segredo. Ah, porque como é que tu vai falar? Essa conversa aí é mole. Não, conversa fiada. E ele caiu. Olha só, 16. E sucedeu que, essa palavra é forte, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Aí de novo, ele tinha responsabilidade se ela estava angustiando ele? Não tinha, né? Ele tinha responsabilidade se ela estava musifalcatrua? Não tinha, né? Mas ele tinha o que? Sim, responsabilidade, né? Porque ela foi insistindo, e foi insistindo, e foi chantageando, e foi insistindo, e foi chantageando, e foi insistindo, e ele o que? E ele foi deixando aquilo entrar nele, na verdade. Eu falava já até um tempo atrás, né? O Sansão matava 1000 homens, muitas vezes, não, é muito forte ele ficava, né? Mas aí foi, né? A mulher nem levantou a mão para ele, foi só o quê? Só na base das palavras, né? Só na base das palavras. Por quê? Porque ele dominava cidades inteiras, mas não dominava o que? O seu próprio espírito, o seu próprio coração, né? Não sabia aqui dentro, na verdade, aqui estava desprotegido. E ela só na palavra, insistindo, né? Até por um tempo ele conseguiu não nos dizer não, mas depois chegou uma hora, isso aqui é forte, ó, angustiou-se até a morte. Mas por que ele não falou chega? Por que ele não falou um basta? Então você vê como ela tinha encantado ele, na verdade. E aqui então vai falar assim no 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, só um pouquinho, que eu estou achando aqui, né? E 17, né? E disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Na verdade não era, né, os 7 trans que davam força para ele, né? Mas aquilo era uma aliança, era um sinal, né, que ele tinha ali com Deus, amém? Não era o cabelo não dá força nem enfraquece ninguém, né? Mas ali era algo que era uma aliança que ele tinha ali na verdade, né? Que ele tinha com Deus, e ele então entregou, como fala, entregou o jogo, na verdade. Ah, mas ele não aguentou, pastor. Mas, de novo, jamais levantar a mão contra uma mulher, jamais. Isso nunca. O homem de Deus não faz isso, né? Mas não era vencer ela na força. Era falar, pode parar. Na verdade, o meu compromisso com Deus é maior, amém? Se bem que ele já não estava com compromisso com Deus, senão já não estava com ela também, né? Mas ele foi falando, e foi deixando, ou seja, ele foi se estressando, foi se angustiando, mas como fala, mas não largava ela, né? Aqui é errado aqui, tá? Um relacionamento. Eu digo, não, pastor, a pessoa agora casou, né? O outro não é convertido. Bom, aí não pode se divorciar, na verdade, não pode se divorciar. Não é disso que eu estou falando, amém? Eu digo aquela pessoa que está no pecado, que está em fornicação, né? Que está fazendo coisa errada, como ele estava, que já não era para estar, né? E aí começou, vai, ele se abriu, né? Então, não aguentou a pressão, amém? De novo, não sabe levantar a mão para ela, né? Mas é que o diabo ele soube fazer a obra. Bom, tentei com ele pela força, não está dando, então vou tentar com jeito, né? Tentei ele com uns cabras aí feio, todo musculoso, ele derrota, então eu vou tentar com uma carinha bonita, e conseguiu, não é verdade? Então é aquilo que eu sempre até falava ontem para os obreiros, não,
Se até Jesus foi tentado no deserto, se bem que ele não podia pecar e nunca pecou, né? Irmão, não é na tua vez e na minha que o diabo vai ficar com vergonhazinha. Ai, tô com vergonha. Não, tem esse negócio. Todos nós podemos sim cair. E o diabo tem sim, né? Tem poder de fogo para derrubar todos nós. Não é porque é pastor, porque é obreiro, não é porque está há 40 anos na igreja. Grande coisa. Grande coisa. Qualquer um, se não vigiar, o diabo derruba. Todos nós aqui podemos nos desviar. Todos nós podemos cair. Eu não, pastor. Eu jamais cairei. Já está caindo, orgulhoso aí, ó. Amém? Então não adianta, né? Ele devia entender. Peraí, mas o que está acontecendo aqui? Pelo menos devia, né? Ah, mas não é na força, que na força eu estou vencendo. Mas, né, tá aqui me oprimindo, e entregou. E aí, 18 vai falar? Olha só. Vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Você viu? Não amava ela nada. Né? E não amava ele nada. Ela tinha vendido ele, na verdade. Ela tinha negociado ali, entregue ele, que era amor coisa nenhuma, não é verdade? Se fosse na força, ele vencia. Mas não foi na força. E ele não venceu. Né? Então, é muito forte isso aqui. Amém? Então nós temos que vigiar. Né? Como a gente já falou, não é falar tudo com todo mundo. Né? Não é falar qualquer coisa com qualquer pessoa. E também, de novo, né? Não é passar a responsabilidade. Ah, mas eu fiz assim porque ele me tratou assim. Não. Tu não é responsável pela forma que te tratou, mas tu é responsável pela forma que tu reagiu. Ah, não vou mais, não faço mais a obra ali porque me puxaram a orelha. Tá, talvez puxaram de uma forma errada. Você não é responsável se foi puxado de uma forma errada, mas você é responsável porque desistiu. É isso. Né? Mas é que a pessoa às vezes gosta, né, de falar. Ela não fala, né? Eu desisti porque eu não fui forte, porque eu não perseverei, porque eu não tinha um compromisso, porque eu não me consagrei. Eu desisti porque eu não estava firme. Eu desisti porque eu não tinha uma vida firme com Deus. A pessoa não fala isso. É mais fácil falar o quê? Ah, eu desisti por causa disso. É verdade? Só que na conversa, é o quê? Não, é mentira. No fundo, não é nada disso. É só uma desculpa. Amém? Ah, eu desisti porque fulano me cobrou de uma forma injusta. Mentira. Você desistiu porque você já não estava firme no propósito. Porque você não estava firme no caminho. Então, é mais fácil dizer, eu não estou bem. É mais difícil dizer, né? Eu não estou bem. Aí é mais fácil falar, foi porque ele puxou a orelha. Então, não, isso é tudo conversa fiada. Né? E Deus nos ensina a ter essa maturidade. Amém? Muito iaiaiai, irmãos. Você não vai, na vida você não vai a lugar nenhum. Nem na igreja, nem na obra, nem no trabalho. Né? Se for fazer beicinho, qualquer coisa, não tem emprego, você não para emprego nenhum. Né? Se for fazer beicinho com qualquer familiar, você se isola e não vê a cara de ninguém. Não é verdade? Então é fácil colocar a desculpa. Agora eu sou responsável pela minha vida, não pela do outro. E aí, vamos lá para Neemias agora. Neemias capítulo 6. Porque antes de Salmos aí, né? Pastor, mas então eu vou aceitar o mal? Não é o que eu estou dizendo, amém? Mas não é uma justificativa dizer eu desisti por causa do outro. Não, isso não existe. Neemias capítulo 6, amém? Então não vou aceitar o mal, não vou aceitar, né, a coisa errada, não é isso que eu estou pregando não, amém? Mas às vezes a pessoa, ela vai sempre atribuir a alguém, né, a algo, a alguma coisa, porque é mais fácil. Neemias capítulo 6.
Aqui, irmãos, todo mundo conhece a história do Neemias, né? E se não conhece, depois você lê o livro dele, que é um dos mais lindos do Antigo Testamento. E aí ele estava lá fazendo aquelas muralhas de Jerusalém, e tinha um pessoal lá chamado os samaritanos, o Sambalate, o Tobias, o Gesem, né? Que eles primeiro tentaram se infiltrar. Vamos ajudar vocês. Vocês não têm parte com nós aqui não, tá? Aproveitador tem tudo quanto é lugar, né? Inclusive daqui a pouco está chegando a política, né? Hoje com os aproveitadores aí, que às vezes fala uma coisa, fala outra, chega lá e trai, né? Votam contra os interesses aí, mas a gente quer de Jesus, né? Em abortista, a gente que é a favor de liberação de drogas, a gente que é a favor, não, de regulação de redes. Foge disso, tá, meus amém? Foge disso, né? Vamos colocar a gente lá que tem os nossos princípios, e se não fizer bem, nós trocamos depois e despedimos a pessoa, amém? Que também não temos rabo preso com ninguém, né? Não fez bem, a gente demite e põe outra pessoa, amém? É assim que tem que ser, né? Mas vamos voltar aqui, cuida com os aproveitadores. Então não deu certo. Vocês não vão botar a mão aqui, vocês não têm parte. E aí eles começaram a fazer vários ataques, né? Começaram a mentir que ele estava querendo fazer uma rebelião, né? O Neemias lá, não, eu tenho aqui a liberação do rei, o rei permitiu fazer, amém? Então, vários ataques para quê? Porque eles não queriam ver o povo de Deus, né? Jerusalém, eu já preguei aqui, Jerusalém foi destruída. E enquanto o povo estava lá, acostumado a viver no lixo e nos escombros, na verdade, porque ela ficou quase 100 anos com os escombros, imagina só, né? E aí estava tudo bem, né? Ninguém deu um pio, né? Mas quando alguém foi para lá para mudar a mente do pessoal, né? E confiar em Deus e restaurar a cidade, aí já começou a chiar os inimigos, não é verdade? E aqui nós vamos ver um dos ataques, Neemias, capítulo 6. Por isso que eu te dou o contexto, não, quando eu te dou o contexto do versículo, tu entende a história, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui e ler o versículo isolado e amém, amém. Você vai chegar a um certo ponto, mas quando tu põe o contexto, você passa daquele ponto. Por isso que o povo cresce, ouvindo as mensagens. Neemias 6, versículo 2, vai falar assim, ó, Neemias 6, versículo 2. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Mas o que a palavra fala? Porém, intentavam fazer-me mal. De novo, Neemias era responsável se queriam fazer mal por ele? Não. Mas ele era responsável se ele fosse boca aberta o suficiente para ir lá. Né? Esse povo quer me fazer mal. Vem cá, vamos comer um churrasco. Vamos aqui, vem cá. Vocês querem me fazer mal. Né? E aí? E olha só, isso aqui é linda essa frase. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Pode mandar lá avisar que eu não vou descer não. Eu tenho uma grande obra. Grande não é só no sentido de tamanho, porque era, né? Era murar uma cidade, amém? Era grande no sentido de estrutura, era material, sim, né? Mas era o que, irmãos? Era também no sentido que de importância, amém? Mas nem que fosse o canteirinho lá da esquina, se ele botou o coração, é grande. Por isso que eu sempre falo aqui para os irmãos, nós temos que botar o coração em tudo que nós fizemos, né? Mas é algo grande, vou botar o coração. É algo pequeno, mas vai ser grande na importância, porque Deus me deu aquela missão para eu fazer, e eu vou fazer com excelência. Mais ou menos meia sola não é aceitável, tem que fazer bem, e esse é o padrão, é bem, né? Então ele diz: não vou fazer, não vou descer, não vou lá. Então
de novo, né? Ele tinha que fazer, os inimigos tentando atacar, não tinha o que fazer. Mas eles tentavam passar a conversa nele, não tinha o que ele fazer. Mas ele era responsável, se aceitava ou não. Manda lá o pessoal avisar que eu não vou não, porque essa obra aqui é muito importante, muito grande, eu não vou parar ela, né? Mas ele podia colocar outra pessoa, pastor. Irmãos, é coisa brava você confiar em alguém que não faz a altura. Ninguém faria igual ele. Ele precisava estar lá fazendo, né? Não, mas fica aqui fazendo no meu lugar que eu vou lá. E matar ele, não é verdade? E quem ia ficar ali não ia fazer tão bem como ele, porque era o coração dele que estava queimando, né? Tanto que ele era o líder ali, não era outro, era ele, né? Então quer dizer, ele respondeu assim. E aí, pastor, versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E o que fala aqui, irmãos? E da mesma maneira lhes responde. O quê? Responde. Você viu a diferença, né? Lá do Sansão, a mulher papiou, trovou, falou, tá bom. Agora aqui o Neemias 4 vezes mandaram, vem aqui, vamos conversar. Não vou. 4 vezes, não, é aquela história, né? Se o diabo é insistente, eu vou ser perseverante mais do que ele, né? E da mesma maneira respondi, quer dizer, não mudou a posição dele, amém? Não mudou, não se moveu nem 1 centímetro daquela posição. Eu não vou e ponto final. 4 vezes, e 4 vezes ele falou, eu não vou, ponto. Ou seja, estava ali, né, disposto no coração a não descer realmente, amém? Então, de novo, né, podia ceder, né, podia colocar a desculpa que eles insistiram, né, não tem, irmão. Se o outro é perseverante, eu vou ser mais ainda e deu pra bola, né? Tem aquela palavra no meu coração e ninguém arranca e ponto final. A não ser que Deus mandasse ir lá, né? Aí é outra conversa, mas Deus não ia mandar fazer nada errado, né? Então, ele ficou firme em nome de Jesus, né? Então tem que ficar firme naquilo que a gente crê, firme naquilo que nós acreditamos, né? Mas a outra pessoa vem perguntar. O trabalho é dela perguntar, meu trabalho é responder a mesma coisa, e é isso, né? Não vou me mover 1 centímetro, amém? Seja na área que for, né? Tem que ficar na palavra de Deus, naquilo que é correto, em nome de Jesus. Encerrando agora essa parte aqui, depois nós vamos fazer o versículo final. Marcos capítulo 3, vamos lá? Aqui é o nosso maior exemplo, que é o exemplo do Senhor Jesus, né? Sansão não é modelo para nós, Neemias não é modelo para nós, mas Jesus Cristo é. E aqui em Marcos capítulo 3, no versículo, irmãos, de número 21, vai dizer assim, Marcos 3, 21. Chegaram então seus irmãos, 21, tá? Marcos 3, 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E é legal que depois vamos aqui no 22, vai começar a falar sobre a casa dividida, né? Mas que parentes eram esses, irmãos? Os irmãos de Jesus por parte de José e Maria, amém? Depois que Jesus nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria, ela casou normal com José e tiveram filhos e filhas, amém? Inclusive a palavra falar em Marcos, né, 6, o nome deles ali, né? Ele tinha os 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Mas enfim, não é pregação para hoje. E aí, inclusive a Maria, irmão, quando a Maria ouviu falar disso, né, que ele estava lá naquela casa, né, ele ficou fora de si. Vamos lá prender ele. Inclusive a Maria foi junto. Pastor, então o senhor está falando que até a Maria deu uma bambeada? Está na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou falando. Estou afirmando. Né? Até a Maria, pastor, quando viu ele lá, né, se deixou levar. Como eu falei, eu não estou falando, estou afirmando. É Bíblia que fala isso.
para ver a menos, até a Maria. Ela deu uma bambeada ali, né? Quando viu o pessoal lá, vamos lá, ele ficou louco, imagina só, ficou fora de si. E aí dá um salto para o versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. Para que eles queriam chamar? Porque eles queriam pegar Jesus à força e levar ele embora dali. Porque segundo eles, ele estava o quê? Louco. Amém? Que coisa, né? Então eles nem fizeram questão de entrar na casa. Ô pessoal, daqui a família dele, dá espaço para nós entrar aí. Não é verdade? O pessoal ia dar. Não é verdade? Ah, não, é a mãe dele. Pode entrar, senhora. Não, fica lá, manda chamar ele lá. E aí, né? E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Isso aqui é muito lindo, né? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pastor, mas ele foi mal educado? Não, é Jesus, irmãos. Mas ele tomou aquela posição. E olha só o que ele vai falar agora. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, de novo, ele não foi mal educado, amém? É Jesus Cristo que está falando, não é isso, né? Perfeito e santo, como jamais nenhum outro será. Mas ele falou, não, né? A minha família é quem está no mesmo propósito que eu. A minha família é aquela que está andando no mesmo chamado, na mesma vontade do meu Pai. Amém? Não é que ele está mandando nós desprezar a família, no sentido de largar, não é verdade? Mas é tipo o quê? Né? É ficar na vontade de Deus acima do que a família. Ah, pastor, meu filho vai chegar lá, aí eu vou perder a Santa Ceia. Você não deveria perder a Santa Ceia. Você deveria vir no culto, participar da Santa Ceia e depois receber ele em casa. Ah, pastor, mas ele vem de longe. Que culpa que você tem que ele mora longe? Teu compromisso com Deus é maior. Não deveria perder a Santa Ceia. Amém? Ah, mas Santa Ceia tem todo mês. E visitar também, ele pode visitar todo mês. Não deveria. Deveria vir na casa de Deus primeiramente. Ah, mas vão vir aqui tomar café. Você não sabe se organizar com antecedência? Você não sabe preparar as coisas antes? Você não sabe preparar as coisas de um dia para o outro, o que dá para deixar preparado? Por que tem que faltar o culto? Eu não faltaria. Ah, mas não sei o que lá. Eu não faltaria. Amém? E às vezes tu vê isso, às vezes até eu brinco aqui, né? Ai, pastor, eu não vou na igreja porque eu tenho que cuidar do netinho. Irmão, mas por que não traz o teu netinho na igreja? É porque a filha não deixa mais. Quem manda é pai e mãe, e deu pra bola. Vou levar o netinho sim. Se fosse levar no pediatra, eu levava. Fosse levar lá no parquinho, eu levava. Vou levar para o melhor lugar. Vou levar para a igreja sim. Amém. Amém? Ah, filha não quer que traga. Não me manda. Eu vou levar. E o melhor lugar que eu posso trazer é na igreja. Amém? Aí fica lá no fundo. Ah, mas ele não para quieto. Ah, cuida da criança, né? Fica no fundinho lá, né? No fundão lá da igreja. Dá um desenho ali. Dá um jeito, pelo amor do pai, né? E vai gostar daquilo ali que vai fazer até bem para ele. Depois leva lá para o pai e a mãe uma mensagem. Amém? Eu não vou deixá-los. Eu não vou alterar. Ah, mas é que vão vir de viagem. E eu com isso, porque não vem outra hora. Então, primeiro eu vou estar na igreja. Meu compromisso com Deus. Depois é o resto. Amém? Ah, mas eles vão falar mal. Mas
Eles iam falar mal de qualquer coisa mesmo, que não tem Deus, não é verdade? Então, a gente não pode nos negar o nosso chamado, né? Não pode negar o nosso compromisso com Deus. Não, pastor, mas é que esse mês é aniversário da filha lá, aí se eu comprar o presente que ela quer, eu não vou poder dar o dízimo. Ah, irmão, que ganha um presente de menos valor. Meu dízimo eu não toco. Minha oferta eu não baixo. E Deus abençoa. Amém? E se eu não puder dar hoje uma coisinha melhorzinha, junta um pouquinho mais, dá no outro mês, mas meu dízimo, minha oferta, ninguém toca. É consagrado a Deus, em nome de Jesus. Amém? Não vou tocar. Mas daí vai faltar exatamente o valor, pastor, que era para inteirar no presente. É um presente muito caro se custa a minha fidelidade com Deus. Amém? Então, de novo, ele não está mandando nós desprezar a família, mas ele está dando exemplo de nós priorizar o quê? O reino de Deus. Amém? E aí depois a pessoa vai, depois das 10 da manhã eu estou liberado. Amém? Ah, mas eu vim tão de longe. Mas que culpa que eu tenho? Meu compromisso é depois das 10 da manhã. E deu para a bola. Não é verdade? Então é assim que nós temos que fazer. Ele está mostrando aqui o incentivo e Deus vai abençoar, porque depois a Maria, você nunca mais vê a Maria bambeando, aqui ela bambeou. Nunca mais vê a Maria bambeando, e mais tarde os próprios irmãos do Senhor Jesus, por parte de José e Maria, né, vão se converter e muitos vão virar até ali depois, né, líderes da igreja. Glória a Deus, amém? Então não tem, irmão, é Jesus que está nos ensinando aqui. Eu sempre falo, eu tenho a minha mãe, a única coisa que me liga com a minha cidade e Passo Fundo é a minha mãe. Minhas irmãs, não estou nem para elas no sentido de ficar com elas, né? Mas eu digo a minha mãe, sim. E às vezes a mãe fala, não dá para te pegar, pedir para te trazerem mais perto. Mas só é que vem viajar até aqui, ora. Estou 5 anos aqui, 4 meses, nunca veio. É mais fácil ela vir viajar, dou a passagem, pego na rodoviária, trago, levo de volta, né? Mas a pessoa não vem, né? É mais fácil ela vir do que eu ir, né? Não, mas não dá para te pedir para ficar numa cidade mais perto do Passo Fundo? Dá, com certeza. Agora se eu vou receber outra história. Não adianta querer fazer força, irmãos. Não adianta. Se Deus quer eu aqui ou quer lá perto, é Ele que tem que falar, não é verdade? Aí tem uns parentes nossos que moram em Santa Catarina, né? Porque não dá para pedir para vir para cá. Mas pedir, eu posso pedir até metade da lua. Se eu vou ganhar, é outra história. É que tem que ficar mais perto que da sogra, do vô, da família. Irmão, se eu quisesse conforto, eu não estava na obra de Deus, eu te garanto. Não é verdade? Não tem essa conversa fiada. Tem que pedir para ficar perto. Amém? E se Deus mandar lá pro Oiapoque lá, né? Eu não posso ir porque eu vou ficar longe da minha família. Não, chamado, meu irmão. Chamado. Amém? Chamado. Chamado é mais importante que família. Não é verdade? E eu vou tratar eles bem, com certeza. Quando eu puder visitar, é difícil, né? Mas quando eu puder visitar, visita, né? Dá amor, dá carinho. Liga, manda mensagem, amém? Mas eu não posso agora querer na minha força pedir para ir lá, não adianta, moço. Mais importa agradar a Deus, né? Encerrando, então, aprendemos o que? Não, eu vou encerrar com o último versículo, pode abrir enquanto isso lá em Romanos 14. Romanos 14. Encerrando então, né? Nós vimos que o Sansão tinha super força e perdeu por uma língua. Tu me ama, ainda conta, ainda calma, ainda carta. Não precisava jamais levantar a mão para dar língua, não. Jamais. Mas devia se posicionar. Não dominava a si mesmo, né? Literalmente ele é o homem de Provérbios 6:32, né? Neemias a mesma coisa. Não, vamos lá, vem cá. Não. Se posicionou, eu não vou. E o Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? Quando é vontade de Deus, fala mais alto, até a família fica em segundo lugar. Eu não vou lá.
Quem é meu está comigo. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, né? E encerrando aqui, Romanos 14. Olha só o que vai falar aqui para nós orar. Então eu ia fazer mais curto aqui, mas Romanos 14. E se não entenderem, pastor? Se não entenderam, não entenderam. É isso aí. E é isso. E é isso. Romanos 14, 12. Vai falar aqui, ó. 14 é 12. Amém? Vai falar assim, ó. Só isso aqui, ó. Romanos 14, 12 vai dizer assim, ó. Dá para nós ler o 11 também, para ter um contexto, ó. Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Toda é toda, né? Aí vai falar 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, de novo, né? Não tem essa conversa, o fulano, agora eu estou falando contigo. Mas o fulano, agora eu estou conversando contigo. Mas o Beltrano, agora é a tua vez, é o teu julgamento. Mas não sei o que, agora é tu vai dar conta de ti. Porque não sei o que lá, agora é a tua vez, tu vai falar de você. Porque mas não sei o que, agora é a tua vez, tu vai falar da tua vez. Amém? Não adianta transferir. Adão, tu comeu? Porque foi a mulher que só me deu, porque ela me deu no fundo. Ai, meu pai amado. Quem é muito de argumentação é ruim de arrependimento. Não está arrependido. Então, temos que ter essa certeza no coração, em nome de Jesus. Amém? Mas eu pequei, mas o outro pecou primeiro. Agora é a tua vez, tu vai falar de ti. Amém? Eu fiz aquilo errado, mas é porque o outro fez. Eu estou falando contigo, tu vai dar conta de você. Mas aconteceu tal coisa. Depois eu falo com eles. Agora é a tua vez. Tu vai dar conta de ti mesmo a Deus. Muito forte isso, amém? Então vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua, tá? Deus abençoe você de casa.